É um segmento de uma iniciativa que já existia na Climáximo, que é outro coletivo ambientalista, e pronto, essencialmente nós agora assumimos este quinto segmento, que se chama Vizinho do Lado, em que fazemos entrevistas a ativistas, artistas, a todo tipo de pessoas, para perceber como é que a luta pela justiça climática é tão interseccional e pode tocar em tantos pontos. Por isso é que hoje os convidámos para falar connosco, pelo Sindicato Certo. de Indústrias e Águas Energia e Águas de Portugal. Vítor Franco, eu sou Exatamente. a Andréa Galvão, e gostava de que me explicasse um pouco qual é a sua função no sindicato e como é que funciona a organização deste organismo. Muito bem, Andréa. Em primeiro lugar, obrigado por terem convidado o CIAP para poder partilhar convosco estes momentos. Nós somos um sindicato muito recente, temos cerca de 4 anos, nem 4 anos ainda de existência, e ele surge pela necessidade de dar respostas aos novos problemas sociais que se colocam aos trabalhadores e muito em particular também à juventude, surge na necessidade de encontrar essas respostas fazendo em participação com as próprias pessoas. Portanto, o nosso conceito de sindicato não é um sindicato dirigido por uma entidade exterior, é um sindicato das pessoas que fazem parte do sindicato. Portanto, é, nesse sentido, profundamente democrático. Nós, quando colocamos alguma questão à votação, quando temos necessidade de colocar as principais questões à decisão, nós fazemos votações secretas via internet com os associados, ou, no caso das fábricas mais concentradas, fazemos em plenário de trabalhadores. E, portanto, eu, neste sindicato, sou membro da direção e, dentro da direção, sou membro da comissão executiva, que é, digamos que o órgão executor daquilo que são as decisões da direção do sindicato e das decisões dos associados do sindicato. Porque, como eu disse várias vezes, os associados e associadas são chamados a opinar e a decidir aquilo que nós devemos de dizer ou de que posição tomar, acordar ou não acordar determinados acordos com administrações, etc. Ok, obrigada. Como é que descreveria o papel do sindicato na luta contra a precariedade e pela defesa dos direitos dos e das trabalhadoras? Essa pergunta é muito complexa de responder, porque nós partimos de uma situação de grande fragilidade do ponto de vista das pessoas, dos trabalhadores e das trabalhadoras, perante aquilo que é a entidade patronal. Porque as leis de trabalho não são muito favoráveis aos trabalhadores, pelo contrário, são, por regra, prejudiciais aos trabalhadores. Depois, nós temos um exemplo muito simples. Aparentemente vivemos em democracia, mas em regra dentro das empresas não há democracia. E muitas existe até uma ditadura. Nós temos muitas situações, quer em fabricantes, quer em algumas grandes empresas, nomeadamente nas águas e na energia elétrica, em que as funções são sucessivamente subcontratadas a outras empresas. E, portanto, essa subcontratação leva a criar-se, digamos que a chamada empresa enxuta, em que a empresa é um esqueleto e tudo o resto são empresas subcontratadas, cujos trabalhadores têm menos direitos do que os trabalhadores da empresa que faz a contratação original. E, portanto, também têm menos direitos e têm menos direitos sociais, menos direitos contratuais, mas também têm menos liberdade de opinião e também têm mais opressão e também têm mais dificuldade em se organizarem e em responderem àquilo que são as suas necessidades. Esse é um aspecto do problema. O outro aspecto, que nem sempre é focado ou nem sempre é investigado, tem a ver com
o domínio mental da sociedade em que nós realmente vivemos sobre a mente das pessoas, sobre a consciência das pessoas. E, portanto, a teoria do individual, a teoria do este regime é assim e só pode ser assim, e a teoria de que tu evoluis na empresa pela tua prestação individual, veio reforçar aquilo que era um dado já muito conhecido de antigamente, a concorrência entre os trabalhadores. E, portanto, o individualismo foi exacerbado e há uma dificuldade crescente em juntar as pessoas para se defenderem a si próprias. E as pessoas têm a ilusão de que, se elas forem muito trabalhadoras, se elas trabalharem muitas horas, se elas levarem o telemóvel da empresa para casa, e estiverem a trabalhar à noite, etc, 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 as pessoas irão ter uma avaliação de desempenho do seu trabalho que lhe vai conferir ou ficarem efetivas, ou subirem na sua progressão salarial ou na sua progressão de carreira e aumentar a sua estabilidade, que é uma coisa essencialmente ilusória, até porque as leis de trabalho hoje facilitam muito os despedimentos. Portanto, tirando em grandes empresas que têm contratos coletivos de trabalho que dão uma estabilidade razoável, hoje em dia é muito fácil despedir um trabalhador. E, portanto, as pessoas tendem a achar que depende só delas a sua evolução social, o seu ascenso económico e social, o chamado elevador social, como determinados sociólogos dizem, defendendo este regime, que isto permite um elevador social, mas essa avaliação de desempenho das funções das pessoas é muitas vezes ligada a uma distribuição financeira, o que significa que nós temos empresas em que a avaliação de desempenho conduz a um prémio que é mais do que um ordenado, ou quase um ordenado. Isto faz introduzir dois tipos de novas questões que os sindicatos não têm abordado, em geral, suficientemente. A primeira questão é que essa avaliação de desempenho é por critérios unicamente decididos pela empresa. E, em segundo lugar, é que isto conduz a um reforço desse domínio ideológico de que o trabalhador, se não conseguir, é culpado assim sucessivamente. E, portanto, vai provocar um aumento de conflitos internos dentro das empresas e de competição, e isso nota-se muito nos jovens que estão sempre sujeitos, quando entram nas empresas, a sucessivas lavagens cerebrais sobre aquilo que é a empresa, a missão da empresa, o serviço ao cliente, o seu papel nisso, e, portanto, as pessoas têm quase que a ilusão que, se não fossem eles, a empresa não funcionaria. Quando imediatamente, caso seja preciso, como está a verificar agora, são imediatamente descartáveis e tudo continua. Sim, acho que a questão da defesa dos trabalhadores também tem sido bastante central sempre que nós temos uma conversa sobre transição energética. De que forma é que acha que os sindicatos podem ter um papel em que essa transição de facto aconteça, porque vai ter que acontecer, mas sem prejudicar quem trabalha, quem vive do seu trabalho? Bem, nós precisamos de ser claros sobre esta questão. A transição energética, mais coisa, menos coisa, vai-se fazer por decisão da elite dominante no regime capitalista. Mas vai-se fazer melhor ou pior para as pessoas e melhor ou pior para o ambiente, consoante for a capacidade de aliança social e de resistência das pessoas e dos ativismos. Isso só é possível se houver uma grande aliança social. E essa aliança neste momento não existe. Regra geral, em particular nos sindicatos mais tradicionais, que não é o nosso caso, esses sindicatos não procuram alianças sociais, fecham-se na sua redoma ou fecham-se naquilo que é um comando central que é feito a determinados movimentos sociais e a determinados sindicatos
para que procedam todos daquela maneira. E, portanto, isso vai restringir a liberdade e a iniciativa dos próprios sindicatos e dos próprios trabalhadores e vai colocar os sindicatos em reação aos acontecimentos e às decisões que já foram decididas antes pelo poder político. Que corresponde ao poder económico. Nós tivemos um exemplo na EDP com a história das concessões de energia elétrica em baixa tensão aos municípios. O nosso sindicato esteve muito atento desde o início, esteve muito proativo desde o início, quer com sustentabilidade económica, quer teórica, quer prática do ponto de vista daquilo que é a energia elétrica. Portanto, isto também tem um conjunto de questões técnicas associadas muito vastas, e acho que nós tivemos um papel absolutamente fundamental para refriar este objetivo de fazer a passagem da distribuição de energia elétrica para os municípios, porque isso também iria significar uma imediata concessão dos municípios a outras empresas privadas e uma pulverização, mais uma vez, dos direitos dos trabalhadores e dos direitos dos consumidores. E já agora, nós também penso que temos tido um papel bastante ativo, nomeadamente na Central Térmica de Sines, onde o nosso sindicato é largamente maioritário de associados, de trabalhadores, quer trabalhadores efetivos da EDP, que têm a propriedade da Central de Sines, e quer também dos trabalhadores empreiteiros e dos trabalhadores mais precários, em regra geral, todos são associados, a grande maioria é associada no CIEA. E, portanto, o que nós pensámos foi, nós fizemos uma discussão com vários movimentos sociais e a nossa posição foi de que, sim senhor, nós somos favoráveis a uma transição energética, mas a transição energética é feita para as pessoas e com as pessoas e, portanto, tem que ser feita também para os trabalhadores e com os trabalhadores. O que é que tem vindo a acontecer? Tem vindo a acontecer, por exemplo, que em Portugal se está a fechar as centrais térmicas, a carvão, a começar pelas de carvão, mas não foram tomadas a priori, antes disso, medidas de proteção dos trabalhadores. Para se ter uma ideia, enquanto nós, na Central de Sines, precisamos cerca de 400 a 500 pessoas de trabalho direto e indireto para que a central funcione bem, nós, se substituirmos isso por energias em painéis solares, nós iremos precisar de 20 pessoas. E, portanto, é preciso introduzir novas regalias, novas exigências no processo de transição energética. Porque se o processo de transição energética vai permitir a mesma produção com muito menos tempo e muito menos desperdício, os trabalhadores têm que trabalhar muito menos tempo e têm que ter melhores condições de vida. Ou seja, tem que haver uma redução do horário de trabalho. Porque se diminui o número de trabalhadores, ou melhor, diminui o número de horas necessárias para uma mesma produção, e isto alarga-se não só à produção energética, como a qualquer outro tipo de produção, nomeadamente com a introdução da chamada digitalização e da indústria 4.0, se há uma redução do número de horas necessárias, tem que haver uma redução do horário de trabalho também dos trabalhadores, e mantendo o seu nível de vida, porque senão cria-se uma injustiça. Nós poderemos estar a dizer aqui na Europa, ou em parte da Europa, que estamos a fazer uma transição e depois haver países que estão a criar centrais a carvão porque é mais barata do que a energia produzida a carvão, porque lhe é mais barata porque tem carvão a um preço bastante baixo. E, portanto, como está mais que provado, as questões ambientais são questões globais. E também aqui faz um bocadinho falta aquilo que já houve na Europa e no mundo, que eram os fóruns sociais. É preciso haver uma junção de forças que traga as energias das pessoas para cima. Nós participamos com muita satisfação na anterior greve climática, aliás, numa das fábricas nós conseguimos parar parte da produção numa das fábricas, que é a Visteon, e muito por incentivo até das próprias mulheres trabalhadoras, e nós queremos reforçar essa imagem.
nós todos precisamos que a juventude venha mais ao de cima. Nós estamos a fazer isso no próprio sindicato, na organização interna do sindicato, colocando os jovens cada vez mais em poder de decisão e passando nós mais a um poder, nós mais velhos, a um poder mais de apoio e não tanto, e acabarmos com aquelas concepções de que existiam em alguns sindicatos e outros movimentos sociais, em que o presidente era o mesmo durante 40 anos seguidos, e assim sucessivamente, e, portanto, nós ao pretendermos trazer os jovens para os centros de decisão e diretamente para a comissão negociadora, para as comissões negociadoras sindicais das empresas que negociam diretamente com as administrações, nós estamos a dar poder a esses jovens e é preciso fazer isso à juventude em geral. Isso vai trazer novas energias e vai trazer, esqueci-me de trazer água, e vai trazer novos entusiasmos. E, portanto, nós precisamos desses entusiasmos todos para fazer mover as transformações sociais, porque se não for assim vai ser muito difícil. Ok, obrigada. Acho que o nosso tempo assim já terminou, mas gostava de lhe agradecer imenso e acho que ficamos mesmo com essa mensagem final de trazer mais poder aos jovens e novas energias e novos entusiasmos para as lutas sociais. Muito obrigado pelo vosso convite. Da parte do CIEAP nós estamos abertos a todas estas participações porque nós queremos mesmo que haja alianças sociais transformadoras para o país. Muito obrigado. Olha, muito obrigada.